Essa é a nossa mentoria Ninho das Águias, que vai sempre ao ar semanalmente. E hoje nós vamos falar sobre essa limpeza, sobre essa higiene, essa faxina que precisamos fazer muitas vezes em nossa mente, em nosso coração, nossa alma, em nosso espírito. E lembrando que uma mentoria é uma forma de pensamento. E eu sempre digo, criamos esse projeto da mentoria Ninho das Águias, porque nós estamos aqui para falar para líderes, para águias. E águias são treinadas no ninho, elas aprendem a voar no ninho. E águias são treinadas para governar nas alturas. Eu sempre digo o seguinte: leões governam na terra, águias governam nas alturas. Então, você tem que ser um leão aqui nessa terra, mas também tem que ser uma águia para governar nas alturas. E essa é a nossa mentoria Ninho das Águias, é essa a nossa proposta. A nossa mentoria é embasada na palavra de Deus. Você nunca vai encontrar uma palavra minha aqui. Quem me segue aqui nas redes sociais e quem já fez a sua inscrição no meu canal no YouTube. Então todo mundo sabe que toda a nossa mentoria ela é embasada ou baseada na palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Então nós vamos falar hoje sobre faxina mental, faxina na alma, faxina no espírito. E a nossa leitura de hoje, para começarmos aqui o nosso assunto, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É um texto muito conhecido de todo mundo, mas nós vamos explorar ponto a ponto. É apenas um versículo, mas ele traz muita revelação, muito conhecimento, muita educação espiritual para nós, educação emocional, educação comportamental, espiritual, enfim, social para nós. Vamos ler então Filipenses 4, 8. O texto diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, então vamos pontuar aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude e se existe algum louvor, 8 pontos, que isso tome a nossa mente, que isso seja o objeto do nosso pensamento, que isso permeie a nossa mente. Então você sabe que a mentoria de hoje já está muito poderosa, só falando aqui dos pontos que nós vamos tratar aqui, que o apóstolo Paulo falou aos filipenses. Então a primeira coisa que você tem que entender, que os seus pensamentos ditam toda a trajetória da sua vida. Você que quiser escrever isso aí para fixar aí na sua vida, na sua mente, é muito bom. Os seus pensamentos ditam toda a sua trajetória da vida. Isso significa que o que você pensa, a forma como você pensa, vai definir por onde você vai caminhar, para onde a sua vida vai seguir. Então, quando Paulo fala aqui sobre o que deve ocupar a nossa mente, ele está falando sobre 8 coisas dentro de um pequeno versículo, mas que são muito poderosas para nós. E eu quero ser muito claro aqui para você, quero ser boca de Deus aqui para muitas pessoas que estão aqui com a gente, estão aqui nessa tarde. Então, quero que você esteja muito aberto, abra o teu entendimento aí, sua mente, para você receber a palavra de hoje, viu? Como eu já disse, seus pensamentos vão ditar a sua trajetória na vida, para onde você vai. E isso vai influenciar poderosamente em toda a sua caminhada, no que você vai construir, para onde você vai seguir e o que você vai extrair da vida para você. E
começando as lições, tirando as lições daqui hoje, para a nossa mentoria, desse texto, o que na verdade a Bíblia está dizendo, através do apóstolo Paulo, é que a nossa mente, ela pode ser uma bênção para nós, ou pode ser um grande mal para qualquer pessoa, para a nossa direção na vida. Tudo depende do tipo de pensamento que nós armazenamos dentro de nós. Os seus pensamentos vão ter muito poder na sua vida, nas suas decisões. Viu? É muito importante você entender isso. A sua mente é um compêndio de armazenamento de informações, de contextos, de situações, de memórias, de lembranças, mas também capta coisas, capta informações, armazena coisas poderosas, e tudo que passa pela sua mente em forma de pensamento, acredite se quiser, mas você vai vivenciar isso tudo na sua vida. Nós precisamos entender algo. A nossa mente é muito importante, a sua mente é muito importante. A Bíblia tem muitos textos que falam da sua mente, porque ela é poderosa para armazenar informações, valores, princípios que vão codificar a sua vida. Você vai precisar delas. E aqui o apóstolo Paulo dá uma playlist. Estou usando aqui a linguagem da atualidade. Todo mundo sabe que é uma playlist. Lista de reprodução. Então todo mundo tem uma playlist. E Paulo está dizendo aqui sobre uma playlist, pelo menos com 8 valores, 8 princípios que todo ser humano pode viver, e isso pode permear sua mente. E isso vai, com certeza, ter uma grande influência na sua vida. E na playlist que Paulo diz, ele diz, cuidado nessa lista de reprodução que você tem armazenado dentro de você. Ela tem muito poder para te influenciar. Ele dá a lista aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Quando Paulo está usando esta palavra, vamos entender. Primeiramente, eu gosto sempre de contar o pano de fundo de uma palavra que eu estou ministrando, de um texto bíblico, para que as pessoas entendam. Então, Paulo está falando essa palavra para quem? Para a igreja de Filipos. Filipos era uma cidade da Grécia, na Ásia. Então, quando Paulo fala para eles esta palavra, Paulo está falando para um contexto socioeconômico e espiritual, religioso, como você queira entender, para um momento em que as pessoas estavam vivendo um processo de transição. Ele está falando para gregos, vamos entender. Está falando para um povo gentil, que estava num processo de transição, saindo de uma cultura espiritual, política, socioeconômica, grega, para uma cultura espiritual, para uma cultura cristã. Então, alguns valores precisavam ser trocados. Quero que você entenda isso, para que a gente possa falar abertamente sobre o tema. Então, Paulo está falando para uma comunidade gentílica, grega, com costumes espirituais, práticas culturais, comportamentais, sociais, totalmente diferente da cultura judaica, da cultura cristã. Então Paulo diz, vocês estão em transição, precisa mudar algumas coisas. E essa mudança não pode acontecer sem antes passar por onde deve realmente acontecer todo o processo de mudança, que é na mente.
Ninguém muda comportamento se não muda a mente. Ninguém muda vícios, hábitos, situações, práticas, costumes, sem mudar mentalidade. Então vamos entender. Depois que você entende isso, você sabe por que Paulo está falando isso. Então os gregos viviam uma cultura, uma mentalidade, viviam valores diferenciados do cristão. E Paulo está dizendo, vocês estão transicionando. Então vamos mudar, vamos viver essa mudança. Aí eu trago para você, para nós aqui, para a nossa mentoria dessa tarde, a mesma coisa. Não existe mudança na nossa vida física. Exatamente, Marcelo está colocando uma palavra apropriada aqui, que é grega, inclusive. E está usando a palavra metanoia, e é isso mesmo. Não há como a gente passar de uma cultura, de uma ideia, de valores para outros, se não passar pela metanoia, que é aquele processo de transformação mental e comportamental. Então nós precisamos vivenciar isso. Então quando você entende isso, você permite que esse processo mude em você. Tem muita gente que não mudou de vida porque não entendeu isso. Vamos usar aqui a vida do grego, do gentil, como uma vida do cara que é mundano, podemos dizer assim, que vive a vida totalmente à parte de Deus. Então ele está vivendo do jeito dele. Só que quando chega no cristianismo, chega na igreja, na vida cristã, ele se depara com outra realidade. E ele vai ter que chegar no momento decisivo da sua vida de dizer, eu preciso mudar. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma metanoia na minha vida. Tem que haver uma mudança geral, eu preciso mudar de um estado para outro, porque metanoia significa mudar um estado em outro. É a metamorfose, metanoia vem de metamorfose, ou metamorfose vem de metanoia. O que é essa metamorfose? É só pensar na borboleta e na lagarta. A borboleta é uma lagarta, nasceu lagarta, veio ao mundo lagarta, viveu como lagarta por muito tempo. Aí ela precisa entrar num casulo, ficar lá enclausurada por algum tempo, e ali ela passa por uma transformação de natureza. Essa é a metamorfose, até ela se transformar numa borboleta. Por isso que as pessoas dizem, lagarta não precisa de um milagre para ser transformada numa borboleta, ela precisa de um processo. É assim? A mesma questão nós, cristãos, pessoas. Nós precisamos passar por um processo do novo nascimento em Cristo, da nossa vida em Cristo, quando nós nos entregamos a Jesus, mas agora nós vamos nos deparar com os valores de Cristo, com os valores da cultura do reino, que vão chocar com a cultura que nós trazemos, como os filipenses aqui, que vieram dos gregos e trouxeram cultura errada. Ou cultura que para eles era certo, mas que quando chega no cristianismo não dá para andar igual, não dá. Ou você se transforma totalmente pela mentalidade do cristianismo, aceitando a ideia dessa transformação, ou então você vai viver no cristianismo, com metade cristão e a outra metade não cristão, valores misturados, mistos na alma, na vida, na fé e em toda a sua forma de viver. E nós não precisamos disso. Nós temos a palavra de Deus para nos mudar, para nos transformar, para nos fazer novas criaturas. E a minha proposta aqui, trazendo essa palavra de mentoria para você, é para dizer a verdade, para você pensar. Você não é obrigado a concordar comigo, mas você pelo menos tem que pensar no que você está ouvindo, já que você está aqui comigo. Então vamos falar dessa playlist, dessa lista de reprodução que Paulo fala aqui. Primeira coisa que Paulo diz é, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que isso ocupe a sua mente, seu pensamento. Por que Paulo está falando isso? Porque certamente o tempo em que os filipenses estavam vivendo, ou na sociedade em que eles estavam vivendo, havia uma cultura de mentira. Não muito diferente da nossa hoje. E você há de convir comigo, que vivemos um tempo de muita mentira. Onde nós temos que decidir. Decidir o quê?
Decidi buscar o que é verdadeiro. Sair daquilo que é mentiroso, que é falso, que é enganoso. Entende? E nós vamos viver isso pela verdade da palavra. Então Paulo está dizendo tudo que é verdadeiro, que ocupe sua mente. Porque certamente naquele tempo Paulo estava vendo alguns irmãos vivendo, gente pensando que a mente deles estava completamente afundada na mentira, no engano. E como eu disse, não muito diferente de nós, porque o nosso tempo também é assim, pessoas estão vivendo a mentira o tempo todo. Tem gente mentindo, mente na igreja, mente para o patrão, mente para o cônjuge, mente para a família, mente para o amigo, mente para o governo que mente para o povo, são políticos que mentem para as pessoas andam mentindo uns para os outros, porque a cultura da mentira é muito impregnada. E quero dizer uma coisa para você, a mentira não combina com a verdade, não dá para andar de mãos dadas, mentira e verdade. Então Paulo está dizendo, irmão, vamos fazer uma higiene mental, vamos fazer uma faxina na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, para que a mentira não se instale e ganhe campo dentro de nós. Amém? Temos que fazer essa faxina, porque o que você ocupa, o que ocupa a sua mente, vai para a sua alma, vai para o seu espírito, toma todos os campos da tua vida. Quando você percebe, você já está envolvido na situação. Nós cristãos, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, deve viver, andar pela verdade, ser completamente objetivo na verdade, defender a verdade, identificar, é mentira, não aceite, não ande, não queira, não busque, não dê as mãos para aquilo que é mentiroso. Você sabe que é mentira, ou você sabe que fulano é mentiroso, para de andar com ele, porque a mentira dele vai influenciar a sua vida, vai influenciar a sua mente, a mentira que ele conta vai influenciar você. Você já ouviu falar que uma mentira repetida, muitas vezes, ela acaba virando verdade? Não porque ela se transforma na verdade, porque a verdade é verdade absoluta, não pode ser alterada, mas ela se torna uma verdade porque todos passam a acreditar que aquela mentira é uma verdade. Então cuidado com a mentira. Por isso que Paulo diz tudo que é verdadeiro, que ocupe a sua mente. Há uma fábula hebraica que diz o seguinte, talvez você já ouviu falar aqui, até já ouviu na internet, alguém contando essa fábula, que a mentira e a verdade se encontram. Então a mentira chega para a verdade e diz assim, bom dia, dona Verdade. A verdade então olha, vê que realmente o dia está bonito, fala, bom dia. Aí a mentira diz assim, verdade, você está vendo que hoje está um dia muito quente, né? Está um calor tremendo. Aí a verdade percebe, diz, é verdade, está muito quente. Então a mentira diz assim, você está vendo ali tem um riacho, que tal a gente dar um mergulho para refrescar? E diz, tudo bem, vamos dar um mergulho. Então a mentira diz assim, vamos tirar as nossas roupas, vamos deixar aqui, e vamos entrar na água e dar um mergulho. Elas tiraram a roupa, ambas tiraram, mentira é verdade, tiraram a roupa, deixaram ali, entraram na água, começaram a dar os seus mergulhos, lá pelas tantas, quando a verdade dá um mergulho mais prolongado, a mentira sai da água, vai até a margem, pega a roupa da mentira e se veste, e sai pela rua, e deixa a sua roupa de mentira ali. Então quando a verdade percebe, a mentira já tinha ido com a sua roupa, com a roupa da verdade. Então a verdade sai da água, olha para a roupa da mentira, mas se recusa a vestir a roupa da mentira. Então a verdade sai nua, andando pelas ruas. Todo mundo começa a olhar para a mentira, vê que ela está vestida com as vestes da verdade e acham que ela é a verdade e começam a seguir a mentira vestida de verdade. Mas a verdade que está nua, está vindo, começa a dizer para as pessoas, eu sou a verdade. E as pessoas começam a desacreditar, começam a repudiar, negar a verdade e seguem a mentira que está trajada, que está vestida da verdade. Aí o que acontece? Tem uma hora que a mentira
ganha a atenção de todo mundo, porque ela estava trajada com a verdade. A verdade ganha o desprezo. A moral dessa história é que as pessoas preferem acreditar na mentira, seguir a mentira, seguir mentirosos, do que aceitar a verdade nua e crua. Essa é a moral dessa fábula. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Continuamos a mesma história, e Paulo diz isso. Ocupe sua mente com o que é verdadeiro. Não aceite a mentira. É hora de você permitir que a sua alma, que o seu espírito seja tomado pela verdade. Pague o preço que for, mas vista-se da verdade. Ocupe-se com a verdade. Siga a verdade. Seja de verdade. E permita que a sua alma, que a sua vida seja totalmente codificada pela verdade. Outra coisa que Paulo diz: tudo que é honesto, que isso ocupe a sua forma de pensar, seus pensamentos, suas ideias. Querido, naquela época Paulo já dizia isso, porque havia uma sociedade completamente desonesta. Pessoas eram desonestas. A desonestidade estava no berço de muita gente, estava no lar de muita gente, estava no caráter de muitas pessoas. A desonestidade é mais velha do que eu e você, do que o mundo todo. A desonestidade já existe. Porque a desonestidade, ela é uma das características do caráter de Lúcifer, de Satanás. Então ela está lá. E as pessoas se trajam de desonestidade. Por isso que Paulo diz assim: tudo que é honesto. Nós precisamos de homens honestos, mulheres honestas. Pessoas que querem ganhar coisas na vida, querem conquistar, querem edificar, querem isso e aquilo outro, mas não querem agir com honestidade. Né? Ninguém chega ao topo do sucesso sendo desonesto. Pode acreditar nisso. Ninguém constrói uma família abençoada, duradoura, um casamento duradouro, sendo desonesto nesse casamento. Ninguém consegue construir uma carreira ministerial ou espiritual, profissional, seja ela qual for, se construir essa carreira com desonestidade. Então as pessoas insistem nisso. Nós vivemos uma geração de gente desonesta. Você vê isso todo dia, toda hora. Tem desonestidade. Você vê desonestidade em todos os segmentos da sociedade. Isso já existia na igreja de Filipos, já existia na sociedade dos gregos. A desonestidade já estava com os gregos. E não é diferente dos brasileiros. Você encontra desonestidade em tudo. No governo, né? Em políticos. Hoje tem o judiciário, tem gente desonesta. Nós temos juízes desonestos, advogados desonestos, pastores desonestos, obreiros desonestos, padres desonestos. Nós temos apóstolos desonestos, profetas desonestos, mestres desonestos. A desonestidade é uma característica do ser humano, está em muitos lugares. Só que nós não podemos aderir a essa mentalidade da desonestidade. Essa cultura não pode entrar em nós. Nós somos da verdade, nós somos honestos, somos verdadeiros, somos pessoas sinceras. Amém? E não podemos negociar isso. Princípios, valores de Deus não podem ser negociados. Vai ter muita gente negociando. Mas a desonestidade está lá. A desonestidade está no marido, muitas vezes, está numa esposa. Porque a desonestidade está impregnada no caráter. E a pessoa precisa ser transformada no seu caráter para que ela não se deixe viver ou levar por isso. A desonestidade está lá, e Paulo diz: tudo que é honesto, que ocupe sua mente. Quando Paulo diz que tudo que é honesto, que ocupe a sua mente, seu pensamento, nisso pensais, está dizendo: vamos construir uma mentalidade, vamos formatar nossa mente pela verdade, pela honestidade, para que a gente consiga adquirir com Deus um novo padrão, uma nova forma, um novo formato de vida. Então, cuidado com a cultura da desonestidade. A terceira coisa que Paulo diz aqui, ele diz: tudo que é justo, que isso ocupe o seu pensamento. Tudo que é justo.
Por que será que Paulo fala isso? Obviamente, que é porque havia uma cultura de injustiça. Será que existe injustiça no Brasil? Será que existe injustiça no seu trabalho hoje? Será que existe injustiça na igreja? Será que existe injustiça hoje no governo, nos políticos, no empresariado? Diz aí, você acha que todo mundo é justo? Que há justiça? Não, certamente que não. A cultura da desonestidade está impregnada, a cultura da injustiça também. A injustiça tem muito a ver com o caráter do ser humano. Uma pessoa injusta não age com justiça. Toda pessoa que tem um caráter injusto, uma mentalidade injusta, ela nunca vai agir com justiça. Ela sempre vai agir com a falta de integridade de seu caráter. Por quê? Porque isso é uma cultura. Então Paulo diz, tudo que é justo, que isso comece a formatar sua mentalidade. Nós precisamos criar uma mente cultural, espiritual, emocional, financeira, familiar, conjugal, ministerial, de justiça. O que é a justiça? Não existe construção de justiça sem o caráter de Deus junto. Porque a Bíblia diz que Deus é justiça, Deus é amor e também é justiça. Para dizer que é uma balança de medida igual. Deus nunca vai agir com injustiça com você. E um homem de Deus jamais vai agir com injustiça usando o nome de Deus. Não tem como, porque Deus é justiça. Não tem como um juiz agir sendo injusto com alguém e dizer, eu represento a justiça. Não dá, porque justiça é balança equilibrada. Por isso que o símbolo da nossa justiça é uma balança, é uma mulher segurando uma balança com olhos fechados, com uma venda nos olhos, para dizer, eu não tomo partido, justiça é justiça, é igual, não tem como. Mas vivemos uma geração de gente injusta, vivemos num contexto social, às vezes até religioso, às vezes profissional de injustiça. Mas vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que Deus é Deus dos injustiçados. Então toda pessoa que comete injustiça contra um justo de Deus, a Bíblia diz que Deus tomará a causa do justo. Viu? Não existe um justo que seja injustiçado e que Deus não tome a sua causa. Então é muito perigoso para alguém agir com injustiça contra um justo. E eu espero que você seja um justo nas suas ações, nas suas medidas, no seu julgamento. Quando Paulo diz, tudo que é justo, irmãos, que ocupe o seu pensamento, que ocupe sua mente, seu caráter, sua estrutura física, emocional e espiritual, para que você não cometa injustiça, para que você não julgue de forma errada. Sabe o que hoje mais nós encontramos? E eu até acho que é fruto exatamente dessa cultura de injustiça. Eu vejo muita gente julgando outras pessoas. Nós julgamos pessoas que não conhecemos. Eu já vi muita gente comentando, relatando sobre a vida de determinadas pessoas, e essas pessoas nunca viram, nunca conheceram pessoalmente a pessoa que ela está julgando. Mas nós temos a péssima mania de julgar os outros, porque achamos que é assim. Julgamos pela nossa visão, pela nossa mente deturpada. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não viu, não julgue. Se você não confirmou pessoalmente, não julgue. Ah, mas todo mundo está falando, problema de todo mundo. Você não é todo mundo. Deixa quem quiser falar. Você tem valores na sua vida. Você tem princípios na sua vida, que são os princípios de Deus. Então, quando ele diz tudo que é justo, que ocupe você, que tome conta da sua vida, da sua mente, seus pensamentos, porque ele está dizendo, seja justo. Olhe para alguém, não julgue, seja justo. Você conhece
Você viu? Você sabe? Te contaram ou você viu? Não julgue. Seja justo. Aí você diz, mas ninguém está vendo. Deus está vendo, e Deus é a justiça em vida. Deus é a justiça corporificada. É a verdade. Não tem como ser diferente. E Ele te conhece, Ele conhece os seus. Então, vamos tomar muito cuidado com as ideias que a gente tem, muitas vezes, que ocupam o nosso entendimento, porque isso é muito perigoso para nós. Então, Paulo diz tudo que é justo, abraça o que é justo, ele diz tudo que é puro. O que é puro? Puro é tudo aquilo que é íntegro, que não passou por mistura. Puro é aquilo que não é alterado. E quando ele diz puro aqui, ele está dizendo uma coisa limpa, de uma coisa legal, de uma coisa honesta, de uma coisa legítima. Não de algo que passou por alteração, não algo que seja falso, falsificado. Vamos lembrar que Paulo está falando de transição dos gregos mudando a cultura deles, de gregos, cultura física, emocional, espiritual, social, para uma cultura cristã, para a cultura de Cristo, da palavra de Deus. Então ele diz tudo que é puro. O que é puro para você? É o que não passou por mistura nenhuma, o que não é falsificado, o que é verdadeiro. Quer que eu diga uma verdade para você? Hoje nós vivemos muita impureza nas coisas. Essa geração é a geração da impureza. Você compra o mel de abelha, você vai lá no mel de abelha. Já comprou mel de abelha? Eles botam até a abelhinha morta dentro do pote. Às vezes até corta um pedacinho de favo e coloca lá dentro. E vai lá na feira e vende, como se fosse mel de abelha pura. Mas já houve mistura ali, melado de cana, um monte de coisa. Vivemos a cultura da falsificação. Então Paulo diz tudo que é puro. Nós precisamos voltar a esse lado da honestidade, porque Deus não trabalha, o Espírito Santo não trabalha com algo que seja totalmente alterado. Você já ouviu falar do gato por lebre? Antigamente tinha aquela propaganda, né? A pessoa vendia gato por lebre. Tem gente vendendo gato por lebre. E continua. Eu já comprei coisa na internet, paguei e nunca chegou para mim. E eles fizeram uma propaganda muito bonita, muito maravilhosa. É a cultura da mistura, sabe? É tão isso que as pessoas compram coisa falsificada. Paulo diz, fuja dessa cultura. O tema da nossa live dessa tarde é faxina. Faxina na mente, faxina na alma, no espírito, porque tudo que você codifica para você, traz para dentro de você, vai gerar, de alguma forma, um efeito colateral negativo em você. Tem gente que acha que vai ficar rico falsificando coisa e vendendo para os outros. Não vai, não vai. Um dia eu vi uma propaganda não, vi um vídeo dos caras num local aqui no Rio de Janeiro, enchendo garrafa de água. Eles vão comprar a garrafa de água, a embalagem, e enchendo água da torneira da rua. E depois vendendo como água mineral no trânsito. Você acha que essas pessoas vão prosperar? Nunca. Ela engana a mim e a você, mas não engana a Deus. Então a cultura do impuro, da impureza, daquilo que não é integral, daquilo que passou por processo de mistura, ela é muito grande, está no mundo todo. Até o próprio evangelho, tem gente que está vendendo uma coisa, misturando com outras culturas, com outras ideias, com outros valores, com filosofias, e tentando empurrar a goela abaixo ao povo. É triste, mas é verdadeiro. Nós temos um compromisso com a verdade. Por isso que Paulo diz, não se permita vencer, não deixe que sua mente seja permeada pela cultura da impureza, pela cultura da alteração das coisas verdadeiras. Tudo que é amável, que isso ocupe o vosso entendimento. Tudo que é amável, o que é isso? Amável é algo que é digno de ser amado. É algo onde você pode inserir o seu amor. É algo que tenha estrutura para receber o seu amor.
Sabe por quê? Porque tem gente que está investindo ou está jogando o seu amor verdadeiro fora. Por quê? Porque está investindo em pessoas erradas ou investindo em coisas erradas. Isso se chama desperdício de amor. Então tem gente desperdiçando amor. Por quê? Quando você ama a pessoa errada, você está desperdiçando amor. Quando você ama o que não é para ser amado, você está desperdiçando amor. Quando você investe o seu amor em quem não merece e quem não valoriza o seu amor, você está desperdiçando amor. Então Paulo diz: tudo que é amável, que ocupe a sua vida, o que é amável. Por isso que o apóstolo João disse: queridos, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor é verdadeiro, o amor é real, o amor é bênção. Então quando você ama o que não merece o seu amor, quando você investe todo o seu amor, você está desperdiçando. Sabe o que eu vejo? De vez em quando eu converso com pessoas totalmente iludidas e totalmente desesperadas, totalmente frustradas, dizendo: poxa, eu confiei no fulano, eu amei, eu me entreguei e não fui correspondido ou correspondida. Paulo diz: tudo que é amável. Você tem que ter inteligência e sabedoria para saber quem é que merece o seu amor. Porque amor é muito caro para ser investido em pessoas baratas. Amor é muito valioso para ser investido em gente que não tem valor nenhum, ou que não dá valor nenhum ao seu amor. Muito pelo contrário, até o desperdiça. Então tome muito cuidado com isso. Paulo está dizendo: não vamos pegar a nossa vida, a nossa mente, para ocupar com coisas que não são amáveis. Nós estamos falando de valores, o amor é valoroso. Amar o que é amável, investir o seu amor e o seu tempo naquilo que é amável, é digno, é justo, é bênção. Mas se você faz todo o seu investimento afetivo no que não é amável, no que não é justo, verdadeiro, sincero com você, é apenas desperdício do seu amor, é apenas desperdício dos valores que você tem. Então vamos atentar para isso. Quando eu digo de faxina, temos que faxinar tudo. Às vezes, fazer a faxina é varrer. A própria palavra faxina significa limpeza, e limpeza pesada. Entrar em todas as áreas que precisam de limpeza, tirar de lá. Não sei se você sabe, mas a palavra faxina vem de feixe. Então, antigamente, eles amontoavam alguns feixes, faziam feixes de algumas folhas, de algumas coisas que eram mais rígidas para varrer. É dali que vem a palavra faxina. Então, faça faxina na sua alma, na sua vida, na sua mente, no seu espírito, no seu coração, para ver se você não está guardando coisas erradas dentro de você, que a tua mente, teus pensamentos, tuas ideias, o teu sistema cognitivo está guardando coisas que não deveria. Você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Você é uma pessoa que tem a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus te codifica, te muda, te transforma. A outra coisa que Paulo fala, diz ele: irmãos, tudo que é de boa fama, que isso ocupe a sua mente, que isso ocupe o seu pensamento. Pense nas coisas que têm boa fama. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Pessoas estão admirando pessoas de má reputação. Fama é reputação. Tem gente com má reputação e são seguidas, são admiradas, são até defendidas. Tem gente que defende bandido, tem gente que defende gente desonesta, tem gente que defende gente que não presta. Então nós temos que aprender a fazer separação. Paulo diz: você é um homem de Deus, mulher de Deus, nunca defenda o que não tem boa fama. Analise, veja, procure saber, porque senão isso vai influenciar você e daqui a pouco você está pensando igual. Quem anda com pessoa de má fama, cedo ou tarde vai estar pensando igualzinho, até praticando as mesmas coisas. Então vamos ter muito cuidado
com isso. Paulo diz, cuidado, que isso não tome sua mente, que isso não assuma você. Não deixe que isso tome seu espírito, sua alma, seu corpo. Veja se existe virtude. Se há virtude em algo, então fique com aquilo. Acredite naquilo, pense naquilo, busque aquilo para a sua vida. Mantenha isso na sua vida se tem virtude. O que é virtude? Virtude é um conjunto de qualidades, de hábitos, de comportamentos, de práticas que todo ser humano deveria ter no seu caráter. Coisas boas, obviamente, no seu caráter. Então isso são virtudes. Procure virtudes. Nós devemos procurar virtudes nas pessoas. Procure virtudes nos seus relacionamentos. Deixa eu abrir um precedente para dizer aqui uma coisa seguinte. Ninguém é perfeito, certo? Eu não sou perfeito, você também não é. E está por nascer um ser humano perfeito. Não existe. Nós caminhamos para a perfeição. Todos nós temos imperfeições. Mas todo ser humano deve ter um caráter de virtudes, de qualidades. Então qual é o nosso dever? Olhar nas pessoas para copiar o seu modelo daqueles que têm virtudes. Você quer copiar alguém? Quer espelhar alguém? Quer modelar alguém? Modele as suas virtudes, não a sua totalidade. Porque tem muita gente que tem muito defeito. Mas veja as virtudes da pessoa. Paulo está aconselhando, se há virtude, que isso seja no que você vai pensar e vai ocupar sua mente com aquilo. São virtudes. As boas virtudes, as coisas boas da vida, a gente deve seguir e deve buscar. Se a pessoa tem um conjunto de boas práticas, de bons hábitos, olhe isso, elogie isso, espelhe, modele isso na vida da pessoa, mas nunca a sua má reputação. Outra coisa que ele diz, se há louvor, acho que todos sabem que o que é louvor, né? Se existe algum louvor, a palavra louvor é falar bem, é exaltar, é dignificar. Se alguém fala bem de outra pessoa, fala, ó, fulano é uma benção, está louvando essa pessoa. Quando fala bem das coisas boas que a pessoa expressa. Então ele diz, procure essas coisas. Você está num processo. Você quer ser uma pessoa melhor? Então busque essas coisas para ocupar a sua vida com isso. Para ocupar a sua mente com isso. Para ocupar a sua conduta com isso. E lembrando que a ocupação é tomar lugar de áreas vazias. Digamos que eu tenho aqui um celular. Eu tenho esse celular aqui. Ele está ocupando o lugar desse estojo do meu óculos. Esse celular não me acrescenta em nada, não é bênção para a minha vida. E eu estou num processo de mudança, eu quero crescer, eu quero evoluir, quero ser um crente melhor, uma pessoa melhor. Mas esse negócio aqui está me impedindo de ser melhor. Mas tem algo aqui que é uma proposta de coisa melhor. Então o que eu tenho que fazer? Trocar valores, hábitos. Eu não deixo o espaço vazio, eu ocupo com algo melhor, que vai me acrescentar, que vai me melhorar, vai trazer resultados melhores para mim. Cristo é melhor do que a filosofia grega. A palavra de Deus, o evangelho para a sua vida é melhor do que toda a filosofia humana. A esperança de vida eterna para você é muito melhor do que viver nessa vida. Por mais que você tenha toda a regalia do mundo. Mas a vida eterna é melhor para você. Jesus Cristo é melhor para você. Então entenda isso. Troque valores. Faça uma limpeza na sua alma, na sua mente. Talvez a sua mente esteja ocupada com coisas inúteis. Com isso tudo que eu falei. Com mentira, com desonestidade, com engano. E precisa ser mudado. São essas coisas boas que devem ocupar a nossa mente, a sua mente, viu? Líder, pastor, homem de Deus. Entenda uma coisa. A sua vida segue o curso e as consequências do que a sua mente está criando como pensamento. E isso vai dominar você.
A sua mente, os seus pensamentos dominam você e te levam a viver, a experimentar aquilo que você permite que ocupe a sua mente. Acredite, não pode ser diferente. Aquilo que ocupa a sua mente domina a sua vida. São os seus pensamentos, o que está dentro de você, que ditam suas ações. Você faz o que a sua mente manda. As tuas atitudes, primeiramente, começam no campo do pensamento. Então, quando você elimina coisas ruins, erradas, deve ocupar com as coisas certas. É a Bíblia. É o que Paulo está dizendo. Tudo que é verdadeiro, ocupe sua mente. Ele quer dizer, tire a mentira e ocupe com a coisa verdadeira. E assim vai. Elimine pensamentos, sentimentos doentios, malignos, tóxicos, ruins, aversivos, porque eles vão perturbar você. Tenha pensamentos saudáveis, tenha pensamentos grandiosos, tenha pensamentos generosos, tenha pensamentos sinceros, bondosos. Crie isso, formate sua mente com esse tipo de pensamento. Essa é a palavra de hoje. Quero orar com você, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, pedir que o Espírito Santo oriente você. Vamos pedir por uma mente, por uma mentalidade espiritual, mente de Cristo. Se você tem uma mente que está sendo hoje permeada por pensamentos iníquos, malignos, ruins, que te levam, te afastam de Deus, quero orar contigo agora para que o Espírito Santo esteja abençoando sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu te apresento cada pessoa que está aqui comigo e aqueles que vão assistir posteriormente. Eu quero repreender todo pensamento nocivo, todo pensamento ruim, todo pensamento maligno que tentou tomar a mente das pessoas aqui. E quero dizer, como o apóstolo Paulo, que haja uma faxina, uma limpeza totalmente na mente de cada um, que todos sejam livres, que todos sejam libertos, que todos sejam transformados em nome de Jesus. Tire os pensamentos maliciosos, tire os pensamentos nocivos, tire os pensamentos malignos, tire os pensamentos imorais. Repreendemos em nome de Jesus e declaramos a bênção de Deus, a vitória de Deus sobre a vida dos teus filhos. Que todos sejam abençoados, que todos sejam ricos em seus pensamentos, em suas ideias, no seu sistema de cognição. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. E aqueles que estão afastados de Deus, que voltem. Aqueles que estão fracos espiritualmente, que sejam reanimados, reativados pelo poder do nome de Jesus. Os desanimados emocionalmente, que sejam agora, em nome de Jesus, reativados para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês, viu? Foi boa para você essa palavra? Então, aproveita, copia o link, compartilha, manda para geral, para as pessoas serem abençoadas, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, se inscreva. Não esquece de apertar o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, então você será notificado. Quem ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, no TikTok, no Twitter, enfim. Onde tem uma rede social, a gente está lá sempre compartilhando uma palavra. Nós criamos um sistema de mentoreamento e discipulado online que se chama Núcleo MCA, que é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica. Tem muitas pessoas nos procurando e a gente está mandando o release para as pessoas que estão com ministério independente, que são líderes, mas que estão independentes, quiserem nos procurar. Então, mande o seu e-mail. Se você quiser saber do que se trata, somente para líderes, pastores, apóstolos, líderes ministeriais, que estão independentes. Então você manda o seu e-mail pelo WhatsApp que está aí na descrição desse vídeo e você vai receber por e-mail um release do que é o Núcleo MCA. Vou mandar para você, você vai ler, vai orar e depois vai entrar em contato com a gente se vai seguir a parceria com a gente ou não.
ok? Lembrando que se alguém quiser conversar comigo, é através do chat ou do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, ok? E esse WhatsApp também é uma chave Pix, se você sentiu no coração ou sentir no coração de fazer uma semeadura em nosso ministério, selando as palavras que você recebe aqui, então você já tem a chave Pix, que é através desse número de WhatsApp. Essa foi a nossa mentoria de hoje. Que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.